A segunda época mais lucrativa do ano para o comércio, só perdendo para o Natal, o Dia das Mães de 2020 deve ter uma queda de no mínimo 35,8% no volume de vendas em comparação ao mesmo período de 2019. Mesmo com a desaceleração da economia, R$ 1 bilhão devem ser movimentados no estado do Rio de Janeiro em função dessa data comemorativa. Rafael Zanderer é economista do Instituto Fecomércio do Rio de Janeiro e hoje nos atende para falar sobre o movimento nas vendas nesse Dia das Mães tão atípico, tão diferente, sem precedentes, né, Rafael? Obrigada pela sua participação. Obrigado a você. E aí, já tem uma previsão de queda de 35,8% no movimento, justamente nessa data, que costuma ser, historicamente, a segunda mais importante para o setor, só perdendo para o Natal. É isso, né? O comércio é com certeza uma das atividades mais afetadas em função do coronavírus, tá? E com certeza o Dia das Mães não ia passar incólume por isso, né? Então o que a gente tem visto desde o início ah, do isolamento social é uma deterioração muito, muito significativa do volume vendido do setor de comércio e do setor de serviços também, tá? Então, como eu disse, né, o Dia das Mães não ia passar incólume por isso, daí essa redução de aproximadamente 36% do volume financeiro relativamente a 2019, né? Então, ali em 2019, a gente estimou que o Dia das Mães movimentaria o volume financeiro próximo a 1,6 bilhão e nesse ano próximo a 1 bi, né? A que se deve fundamentalmente essa queda, né? O preço médio do ticket caiu um pouquinho, então as pessoas vão comprar presentes um pouco mais baratos, mas fundamentalmente a queda se deve a uma queda da proporção de pessoas que vão presentear as suas mães, tá certo? Então menos pessoas vão presentear e por isso o volume financeiro girado nesse Dia das Mães vai ser menor do que o do ano passado, esse número que você citou. O ano passado, que já era um ano diferente dos demais, 2019, como é que estava sendo enxergado pela economia esse ano de 2019, que é essa comparação que a gente pode fazer no momento? O ano de 2019 era um ano claramente de recuperação, né? Então a gente já tinha sinais claros de que a economia estava se recuperando. E eu acho que um dado emblemático que a gente observou em 2019 foi que foi em 2019 o primeiro ano desde 2014 que a economia do estado do Rio de Janeiro registrou crescimento positivo, tá? A economia vinha muito fraca de anos anteriores, então é importante ressaltar, né, esse crescimento que a economia do estado do Rio de Janeiro registrou em 2019 é um crescimento sobre uma base ainda muito fraca, né? Então, quando você olha o que aconteceu em 2019 e o crescimento de 2019 não foi suficiente para recuperar toda a perda que aconteceu a partir do final de 2014, início de 2015, tá? Mas bem ou mal era um crescimento positivo, era uma taxa positiva. Sem dúvida alguma, isso não tem a menor, já não existem mais dúvidas em relação a isso. A economia do estado do Rio de Janeiro vai registrar nesse ano uma taxa super negativa, tá? Por duas razões. Primeiro, o Rio de Janeiro não vai passar incólume por essa crise, então, da mesma maneira que essa crise acomete a todos os estados, também vai acometer o estado do Rio de Janeiro, as pessoas não saem, portanto, elas não podem consumir, enfim. E por essa razão a economia emburaca, mas tem um outro aspecto também que é o seguinte, né? A economia mundial vai andar a uma velocidade mais baixa, a gente tem visto uma redução importante do preço do petróleo, isso é muito importante do ponto de vista fiscal do Estado do Rio de Janeiro, né? Uma parte significativa da receita fiscal do Estado do Rio vem de royalties e participações especiais e por essa razão a gente vai ver também as receitas fiscais do governo do Rio caírem. Então a gente está sofrendo um duplo choque, a economia do Estado do Rio de Janeiro, né? Então por isso já não existem mais dúvidas, como eu falei, a respeito da taxa de crescimento da economia do Rio nesse ano. Ela vai ser negativa e vai ser muito negativa. Então, no mercado espera, né? Algumas casas esperam uma redução para a economia brasileira em torno de 4, 5, a gente pode esperar uma coisa, no mínimo, esse número para o estado do Rio de Janeiro. Bem, ainda assim, R$ 1 bilhão devem movimentar a economia estadual em função da data comemorativa, o Dia das Mães. A que se deve isso? Eu acho que, fundamentalmente, as pessoas estão fazendo um esforço para presentear suas mães, né?
como eu te disse há 3 minutos atrás, a proporção de pessoas que vai presentear as suas mães é menor do que no ano passado, né? Muito em função, eu acho que em função basicamente de 3 grandes coisas. Uma parte já ficou desempregada em função da crise, né? Acho que a crise está afetando majoritariamente as pessoas que trabalham no mercado de trabalho informal. Essas pessoas viram a sua renda se reduzir quase que imediatamente depois que a quarentena foi decretada, né? As pessoas que passaram a não sair mais às ruas, os informais não tiveram mais como ofertar os seus serviços ou vender os seus bens. Esse é o primeiro aspecto. Né? Então, você tem pessoas... Então, a redução, né, dessa proporção se deve, primeiro, tem pessoas já desempregadas. Segundo, pessoas que viram a sua renda cair, né, tanto do mercado de trabalho informal quanto do formal. Né? Existe, né, uma medida provisória hoje que permite aos empregadores diminuírem a jornada de trabalho dos funcionários e, consequentemente, os seus salários. Tá? E tem também aqueles que não estão desempregados, não viram a sua renda cair, mas estão morrendo de medo que isso aconteça. Tá? Então, por essa razão, a proporção de pessoas que vão presentear diminui. Tá? Agora, ela diminuiu, mas ainda assim vai se movimentar 1 bilhão. Né? Então, na minha opinião, o que está acontecendo é o seguinte: está havendo um esforço das famílias para presentear as suas mães. Por que eu acho isso? Né? Quando você analisa a queda que tem acontecido de faturamento no comércio, ela é muito maior do que esses 36%. Tá? Então, de certa maneira, me parece que está havendo um esforço das pessoas para presentear as suas mães. E eu acho que, por outro lado, também mostra muito a força e a pujança dessa data comemorativa para o comércio, que, como você bem falou, é tradicionalmente a segunda mais importante depois do Natal. E que tipo de esforço os comerciantes e lojistas têm feito para solucionar essa questão? Então, a gente falou, né? O Dia das Mães tem o condão de movimentar 1 bilhão, mas com certeza vão se beneficiar mais dessa movimentação os empresários que forem mais criativos e que, de alguma maneira, puderem oferecer um canal online de vendas. Né? Uma parte importante da população está em casa com medo de sair, então essa transação, né, a compra, ela tem que ser realizada em algum canal virtual. Ela não é mais... Ela deixou de ser realizada num espaço físico. Né? Antes eu ia para uma loja, comprava de uma pessoa que me vendia, era assim. E a operação era registrada dentro do estabelecimento. Agora não. Agora eu vou realizar a compra através de um canal online, né? E vou fazer o pagamento também através de um canal online. Então, eu acho que vão se beneficiar mais as empresas que, de alguma maneira, ofereceram um canal de vendas online. Né? As grandes redes varejistas já oferecem canais de venda online. Né? Essas já tinham. Né? Posso imaginar várias empresas, grandes varejistas. Agora, tem outras empresas que estão sendo criativas. Tá? Então, por exemplo, eu recebo, eventualmente, né, sugestões de compra pelo WhatsApp. Isso era uma coisa que não costumava acontecer antes da quarentena. Por exemplo, um gerente de loja que me manda uma mensagem dizendo: Rafael, você quer comprar esse short aqui que reduziu 50%, a gente pode te entregar? Ou, por exemplo, uma pessoa, um exemplo talvez mais curioso, um chefe de cozinha que no grupo do meu condomínio oferece o seu serviço. Naturalmente, esse chefe de cozinha não consegue mais fazer buffet, então ele oferece o cardápio dele no WhatsApp. Tá? Então, exemplos como esse estão acontecendo com muito mais frequência do que antes. Então, moral da história. Drive-thru também, drive-thru. Eu acho que drive-thru também, né? Se a loja disponibilizar a entrega, porque o que está acontecendo? Também está acontecendo, né? Como houve, né? Como muita gente migrou para o canal online para comprar, né? Aconteceram basicamente 2 coisas: aumento do preço do frete, né? E aumento também do tempo de entrega, né? Então, os empresários que conseguirem se adaptar de certa maneira a isso, né? Conseguirem oferecer, eu acho que o ponto principal daquilo que eu estou falando é o seguinte: é ter um certo traquejo nessa hora e, por exemplo, colocar um funcionário que antigamente oferecia comida ou estava ali no balcão para fazer entrega, uma coisa nesse sentido, entendeu?
para atender essa demanda, né? A demanda no canal online é maior. Então, eu acho que esse benefício, esse 1 bilhão para fechar o raciocínio, eu acho que vai estar concentrado nessas empresas que, de alguma maneira, puderem oferecer canais de venda online. Eles podem ser tradicionais, pode ser um site de uma grande empresa, essas empresas a gente já conhece, mas tem também as pessoas, e tem vários empresários que estão dando um jeito. Então, por exemplo, eu citei o WhatsApp, mas, enfim, Drive-thru também, olha, eu não né, a empresa passa a adotar a seguinte postura, olha, eu não fazia entrega, mas dado que meu faturamento caiu vertiginosamente, eu vou passar a fazer, né? Dado que algumas empresas estão demorando muito para entregar, né? Se eu, por exemplo, sou um comércio de rua e ofereço isso, eu posso, como vantagem comparativa, falar o seguinte: olha, eu te entrego mais rápido do que a grande loja, tá? Isso pode ser um incentivo, né? Então, eu tento comprar na grande loja, ela me oferece um prazo de 1 semana, o comerciante do meu lado fala: olha, já que você mora perto da minha loja, né? Eu te entrego em 2 dias, eu te entrego em 3 dias. E quanto aos itens preferidos para serem presentes? Isso houve uma mudança já de comportamento por parte dos consumidores? Eu acho que não. Tradicionalmente, o que você observa no Dia das Mães são pessoas comprando muito cosméticos, vestuário, calçados, né? O que eu acho que é interessante observar é o seguinte: o Banco Central divulgou no dia 30 de abril um relatório, ele chama de boletim regional, bastante interessante, que dava conta do seguinte: ele calculava a redução do faturamento para várias atividades da economia nas primeiras 2 semanas de abril contra as primeiras 2 semanas de março. Lembrando que nas primeiras 2 semanas de março não tinha quarentena. O que esse relatório observou? O relatório observou uma queda de faturamento de 94,5% no setor de vestuário e calçados na região sudeste, que é onde está o Rio de Janeiro. Então, uma queda absolutamente vertiginosa, de quase 100%. Né? É um desastre para esse setor. Né? Por que eu estou falando isso? O vestuário e calçado foi, depois do cosmético, os itens mais mencionados, que vão ser mais comprados no Dia das Mães. Então, eu acho que esse setor pode esperar um certo alívio, né, trazido pelo Dia das Mães. Então, meu ponto aqui segundo os dados do Banco Central, eles foram muito afetados na região sudeste, os mais afetados, e agora, no Dia das Mães, eles foram os segundo mais citados. Então, acho que eles podem, os que conseguiram sobreviver, né, porque é uma pena, mas é importante dizer, muitos não sobreviveram, não tiveram fôlego financeiro para sobreviver, a despeito de todo o esforço que a própria FEComércio faz para apontar as necessidades de alocação de recursos para esses pequenos empresários, são absolutamente importantes para o comércio e são os primeiros a sentir, porque são muito pequenos e não tem caixa, não tem recurso financeiro para fazer frente às despesas cotidianas. Enfim, então o ponto é o seguinte: calçado e vestuário foram muito prejudicados pela crise, desde o início do isolamento social, e eu acho que aqueles que sobreviveram podem esperar um certo alívio trazido pelo Dia das Mães. Um mínimo de equilíbrio. Rafael Zanderer, economista do Instituto FEComércio do Rio de Janeiro, obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. E entre os itens mais comumente preferidos pelos filhos para dar de presente no Dia das Mães estão as flores. A floricultura é um ramo do agronegócio que vem crescendo a cada ano no Rio e é o segundo maior produtor do país, com volume anual de 560 milhões de flores. Maio também é chamado de um mês das noivas e seria a época de maior venda para os produtores desse ramo. Eduardo Moreira é sócio-gerente da Camélia Flores e nos atende hoje para contar um pouquinho do impacto da pandemia de coronavírus no mercado florista do Rio de Janeiro. Tudo bem, Eduardo? Como é que está as vendas, ainda mais agora, em plena pandemia e com o Dia das Mães? Ô, Mariana, tudo bem? Obrigado aí. Olha, aqui na Camélia a gente sentiu um baque, mas o que está ajudando a gente muito é que a gente já estava bem meio que estruturado, já preparado com as nossas mídias online, o nosso site. Isso aí ajudou muito, porque realmente vendas de porta e telefone zeraram, acabaram.
E o que tá realmente, que ajuda a gente muito, que a gente consegue vender e levar flores, né, e alegria às casas das pessoas, é através do nosso site, Instagram, outros meios de atendimento, né? Uhum. Mas vocês observam uma queda no faturamento nessa época ou para vocês vai ser igual? Ó, eu vou saber isso certo após o Dia das Mães, né? Mas assim, mas antes a gente já, claro, já reparou uma queda bem significativa. Mas por a gente ter essa ferramenta de vendas, ela está dando uma boa sustentada. Mas eu preciso perguntar para mim números que a gente ainda não fechou, mas aqui eu calculo que teve uma queda de uns 40%, perto que eu vejo de mais segmentos, apesar de que já tinha tido umas quedas, né? Mas eu acho assim que não é significativa, mas não podemos, eu não particularmente não posso reclamar, porque eu vi alguns outros segmentos caindo para zero, né? Tendo Pois é. zero de vendas, e isso é realmente muito triste. O Dia das Mães para você é o segundo maior período de vendas? É. Meu Dia das Mães é o segundo maior período de vendas. O primeiro, normalmente, é Dia dos Namorados. Para, tipo assim, em termos de comparativos, o namorados ou mães é tipo como fosse o nosso Natal, assim, entendeu? São as duas datas. Natal a gente não vende tanto assim, mas assim, as duas datas que a gente mais vende é Dia das Mães e Dia dos Namorados. E a que você atribui esse esforço num momento de crise tão difícil das pessoas ainda estarem presenteando, especialmente com flores? Qual é o símbolo que você acha que carrega, que representa? Olha, eu praticamente fui nascido e criado no meio de flores, né? Eu acho que a flor tem um simbolismo de amor e carinho, que a pessoa quando recebe esse simbolismo de flores, recebe um simbolismo de amor e carinho. Então, eu acho que é esse simbolismo que a flor leva. E nesse momento que está todo mundo, vamos dizer, trancado em casa e que às vezes um filho, uma filha não pode dar chegar até o pai e a mãe para dar aquele afeto, eu acho que a flor, no meu ponto de vista, ela consegue transmitir, levar esse amor e carinho em termos de flores, por ser uma beleza natural, uma coisa divina, assim. Então, eu acho que isso aí tem muito a ver, assim, desse negócio de amor e carinho aí com as flores. Eu visualizo assim. E o Rio é o segundo maior produtor do país de flores, são 600 milhões por ano, e claro que esse impacto é muito grande. Vocês já estavam acostumados, já é um segmento que estava acostumado com essa coisa da entrega. Que tipo de melhoria vocês proporcionaram na segurança, na higiene dos funcionários? Os cuidados que a gente está tomando aqui é sobre os cuidados mais ainda da higiene pessoal, né? E máscaras, álcool gel, essas produções. E a nossa equipe aqui, a gente acabou que diminuiu bastante, e todos os funcionários que têm que pegar algum tipo de transporte público, a gente pega a pessoa em casa e deixa a pessoa em casa. E os cuidados que a gente está tendo aqui é esse. Pessoas mais novas trabalhando na firma, proteções de máscara e álcool gel, e cada vez mais assim vamos dizer, na higiene pessoal e do ambiente, né? Eduardo, eu anotei aqui, são 913 produtores no Rio de Janeiro, 2.500 espécies, 13 mil variedades de plantas e cerca de 18 mil postos de trabalho que esse ramo da agricultura permite que sejam abertos no Rio de Janeiro. Uma perda prevista de 100 milhões de reais nessa pandemia. Então, de que maneira você pode falar pelo setor e qual tem sido o ticket médio de compra para esse Dia das Mães? Pelo que eu vejo, a perda dos produtores é muito grande. Isso aí eu acho, não sei se eu trabalho com flores, assim, aí eu acho tudo muito triste, né? Porque você vê uma pessoa fazendo um planejamento, uma organização de vida, numa expectativa de venda, de melhoras e tudo, e ver a pessoa tendo que... E flor é complicado, porque é perecível, que morre, né? Então, ver ela ter essa perda, eu acho que no geral, no meio, todo mundo se sente bem,
é bem doloroso isso. Isso eu acho muito ruim. A segunda pergunta eu não me recordo qual foi. Qual tem sido a média de compra, né, para esse o nosso Dia das Mães? ticket médio aqui é de R$ 110, mais ou menos assim. Você tem, a partir de R$ 70, você já consegue mandar alguma coisa para sua casa, com entrega, com flores, com tudo. Mas, em média, aqui um cliente aqui gasta uns R$ 110, mais ou menos assim, entendeu? Na Que média, costuma ser o quê? Um buquê de... normalmente porque às vezes a pessoa gosta de botar um chocolate, um incremento, às vezes normalmente assim, agora algumas coisas que não agora para o Dia das Mães, mas está começando alguma coisa ligada à cesta de café da manhã. Mas o mais forte que sai são rosas vermelhas e orquídeas. São os dois carros-chefes que mais saem aqui na venda aqui, né, do dia a dia. E qual a tua expectativa, uma mensagem final? Olha, eu tô otimista, apesar de todos esses percalços aí que a gente vai estar enfrentando essas dificuldades, né? Mas claro que não vai ser igual ao Dia das Mães, vamos dizer assim, anteriores, mas eu estou com uma expectativa boa. E o nosso slogan até é um pouco esse, é que a flor vai levar é um gesto de amor e carinho para levar para as mães aí. E torcendo para acabar logo essa confusão, apesar de muitas incertezas que a gente acompanha no dia a dia. Parece que um dia vai acabar, outro dia parece que vai postergar, mas torcendo para isso acabar logo, principalmente aí para a vida das pessoas voltarem ao normal, o povo parar de sofrer, porque isso aí abala muita gente aqui. Eduardo Moreira, sócio-gerente da Camélia Flores, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Mariana. Obrigado, Mariana, pelo seu carinho e atenção aí, e saúde para todos.